Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Vamos então fazer aquela nossa revisão sobre as plataformas digitais. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, aula 34.2. Na aula 34.2, plataformas digitais, né? Ou então plataformas e acervos digitais. Professor, o que nós vimos, né, sobre essa plataforma digitais? Falamos, pessoal, sobre a possibilidade de localizarmos, né? Fazermos, então, a busca de artigos aonde estão direcionados para várias áreas. Tem a área da saúde, ciências políticas, tem a área também de as ciências sociais e também nós podemos encontrar plataformas digitais, são referências de revistas científicas voltadas para a agricultura e voltadas também para a pecuária. Revistas onde podemos encontrar todas as pesquisas que foram desenvolvidas dentro do manejo, melhoramento, não só melhoramento dos manejos para as criações, mas também melhoramento nutricional, as partes que eles utilizam para verificar a rentabilidade nutricional do animal, sanidade do animal, isso alterando esses manejos, propondo inovações. Professor, também verificamos dentro das plataformas digitais, exemplo, no PubMed, no Acta Amazônico, como nós poderemos realizar as postagens, né, de algumas pesquisas que nós também podemos propor. Lembra sobre projetos, atividades que nós desenvolvemos? Aí tem buscas dessas revistas. As buscas são realizadas com o quê? Buscas são realizadas com o nome do autor, ano, sempre nós estamos frisando para vocês, né? Que são os últimos 5 anos sobre a gente fazer esses levantamentos bibliográficos. E a forma também com que a gente pesquisa, né? Não só o autor, os coautores, mas as palavras-chave. Que estão as palavras-chave sempre assim, no mínimo 3, no máximo 5 palavras-chave que definem, né, toda a pesquisa, que definem o arcabouço, a parte central do que está sendo publicado, para que assim, dessa forma, nós possamos o quê, professor? Realizar, então, um filtro de como conseguimos alcançar toda a informação voltada não só para a pecuária, não só para a agricultura, né? Tem a área da medicina, a área da bioinformática, biotecnologia. Lembra que nós mostramos para vocês o NCBI, né? O NCBI é onde nós podemos encontrar que é específico para melhoramento genético, específico para a reprodução. Então, sempre lembrando, os objetivos, autores, palavras-chave, que são o arcabouço que vai facilitar para que você consiga encontrar projetos dentro dos acervos digitais. Queridos, aqui para o tio, olha só, finalizando essa nossa revisão, agora vou deixar vocês aí uns 15 minutos para fazer as atividades, mas ó, com calma, tranquilidade. Quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, dá uma olhadinha nos outros slides, tá bom? Para poder responder, aí o tio volta para a gente corrigir essas atividades. Sempre lembrando para vocês, as plataformas digitais, né, ou então os acervos digitais, têm divisões de periódicos. E esses periódicos, dentro de uma própria revista, está subdividida. Na nossa área, aqui na NBAZ, para o primeiro ano, são todos os projetos ou publicações de periódicos que envolvam manuseios, que envolvam práticas para melhoramento da produção animal e também na criação, não só para potencializar o produto, né? Se for corte, que é a carne, leite, lã, não, ovos, não só o produto, mas também a sanidade animal e também formas de realizar as instalações, melhoramento dessas instalações para o bem-estar animal, ok? Daqui a pouco eu volto para a gente realizar as correções das atividades. Aguardo vocês. Muito bem, meus queridos. Agora vamos juntos. Olha só.
Primeiramente, quero só esclarecer uma coisa para vocês. Vocês vão pegar o caderninho, o tio vai ler as questões, tá bom? E aí, dentro das questões, eu vou mostrar para vocês a resposta. Prof, tem palavra aí que eu não usei, tá bom? Mas o que acontece às vezes? Às vezes, pessoal, a gente utiliza umas palavras técnicas e vocês só escrevem o significado dessa palavra técnica. Ou então, se vai que eu mostre o significado, não use também a palavra técnica. Então, não é que não está errado. Não é que tem que estar as mesmas palavras, tá bom? Tem que contemplar o que foi perguntado. Então, o que eu vou fazer? Vou ler, vou explicar, tá bom? A questão. E aí, se tiver necessidade, a gente volta lá para o slide para esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Seja as questões abertas ou questões fechadas, ok? Então, vamos lá iniciando? Dá uma olhada lá na tela. Então, aí, ó, atividades de sala. Aí também tem, ó, tirando dúvidas. Professor, por que tem esse slide? Porque ao mesmo tempo que nós vamos corrigir, a gente tira dúvidas, esclarece e volta lá para o slide se tiver essa necessidade. Vamos ler juntos aí comigo? Olha só. Primeira questão. A pesquisa científica é muito importante para o levantamento e embasamento teórico do projeto, artigo ou produção científica. Tem diferença, nós vimos lá, né? Cite as vantagens de se utilizar o site do Cielo, tá? A plataforma. Aqui a resposta, pessoal. O acesso à coleção periódica, como um todo, com informações que vão desde informações estatísticas de publicação até os fascículos de cada periódico, oferecendo ainda os textos completos de cada artigo. Além disso, o usuário pode visualizar uma série de dados sobre a revista científica, tais como ISSN, a missão, o corpo editorial e etc. Professor, só me esclarece uma coisa. Eu esqueci de colocar na resposta o corpo editorial, o ISSN. Qual a importância de sabermos, né, a parte técnica, né? Isso, pessoal, vai nos ajudar e auxiliar a observar a integridade da revista e também os parceiros que estão realizando esses periódicos e esses fascículos. Também, dentro dos periódicos, e a parte estatística também oferece uma visão em relação ao cálculo estatístico, do quanto é significante ou não determinada prática que está sendo apresentada para alterar um determinado manejo. Ou exemplo, professor, quando a gente faz uma alteração na nutrição animal para saber qual é o melhor pasto, ou então qual é a massa verde utilizada para ter um desempenho, um ganho de desempenho e desenvolvimento desse animal. Então, dentro dos periódicos, né, dentro dos fascículos, envolvendo o processo nutricional, eles podem comparar estatisticamente a qualidade nutricional do capim-açu, a qualidade nutricional de desenvolvermos uma silagem que envolva ou cana-de-açúcar, milho, sorgo. Sempre lembrando, quando a gente trata de nutrição animal, sempre está envolvido 3 espécies diferentes. E aí não é só a capacidade de disponibilizar o nutriente para o animal, mas a forma que isso é ofertado para esse animal. Então, estatisticamente, sempre temos que ficar observando se é significante ou não. Lembra? Isso nos faz recordar o quê? Padrões de publicações, se elas são Jefferson, vamos lá, deu branco. Se elas são qualitativas ou quantitativas. Quando a gente está falando de quantitativas, então é uma mensuração. Você coloca um valor, e esse valor está dentro de um padrão que é definido o quão é significante para um determinado objetivo do projeto. Diferentemente da qualitativa, que a qualitativa, ela já é uma coisa mais... Ela é uma pesquisa
que tem como objetivo, a gente não consegue mensurar em forma, né, numérica, estatística, porque ela é mais abstrata. Então, ela tem outras técnicas, outras metodologias. Por isso que aqui eu coloquei para vocês sobre as informações estatísticas que vão fazer com que envolva o interesse de quem está realizando essa pesquisa, quer dizer, quem está fazendo o levantamento bibliográfico, ver o quanto é importante você verificar esses itens, os periódicos, informações estatísticas, ano de publicação, ter acesso ao texto, o resumo, ou então também poder baixar esses arquivos, sempre estão todos em formatos de PDF, ok? Vamos lá para a segunda questão? Aí, meus queridos. As plataformas digitais para pesquisas de estudos realizados com animais, vegetais e florestais auxiliam em vários aspectos. Cite os aspectos envolvidos. Vamos lembrar bem aqui uma coisa para vocês. Quando a gente fala sobre plataformas digitais que envolvam pesquisas com animais, nós estamos agora no primeiro ano, então é envolvendo a pecuária. Vegetais, lá no segundo ano, agricultura. E quando falamos de florestais, é a integração. A integração da floresta com a pecuária e a integração da floresta com a agricultura. Perfeito? Quais são esses aspectos envolvidos, prof? Ter uma visão dos estudos que já foram desenvolvidos, os que estão sendo realizados, obter dados estatísticos, ou, eu coloquei aí, estatísticos e preliminares, né? Por que preliminares, professor? Porque muitos projetos, pessoal, podem estar sendo desenvolvidos e ainda tem a projeção de um determinado dado que pode ser atualizado. Então, eu coloquei aqui para vocês, ou projetos, ou estudos, né? Na verdade, são estudos que já foram desenvolvidos, os que estão sendo realizados, obter dados estatísticos e preliminares que auxiliem um estudo que você pretende realizar aí. Projeto ou linha de pesquisa que esteja sendo pretendido a realizar. Auxiliar em demonstração, auxilia em demonstrar a importância, a continuidade e os processos de implantações para um novo estudo. Aí, ó, esse aqui, ó, esse M aqui, na verdade, é um O, tá? Um novo estudo. Foi um erro de digitação aí do tio. Ok? Vamos lá? 3. Em todas as plataformas de acervos digitais, um dos parâmetros de investigação dos artigos é a utilização dos filtros. Cite a importância dessa ferramenta. Olha aí a resposta. Os filtros auxiliam na objetividade do que se pretende realizar a busca do assunto de interesse. Lembra? Filtro, pessoal, por exemplo, são palavras que você vai utilizar para você conseguir diminuir, especificar a quantidade de artigos que vão aparecer e ficar disponíveis. Quer dizer, se eu quero falar sobre somente criações, não vai aparecer nenhum artigo que envolva agricultura. Por exemplo, professor, se eu falar sobre nutrição animal, pode aparecer algum artigo que envolva agricultura. Só que se você colocar nutrição animal e for específico para as palavras-chave, para desenvolvimento e desempenho da produtividade, então só vai envolver manejos. Então o filtro auxilia você diminuir, ficar mais específico, somente aparecer artigos de interesse do que você classificou dentro do filtro. Aí não aparece nada de floresta, não vai aparecer nada de plantações. E se você colocar determinado manejo que envolva criação de codorna, aí os outros processos de manejo com outros animais não vão aparecer. Isso facilita com que você tenha um direcionamento durante a realização do levantamento bibliográfico, tá? Que você está
pesquisando. Quarta questão, cite as etapas que a ferramenta de filtragem apresenta nas diversas plataformas digitais. Então, eu vou mostrar etapa por etapa agora, pessoal. Quais são, então, professor, essas etapas de filtragem? Você pode filtrar somente através de um autor específico. Então, vai aparecer somente artigos onde aquele autor ou é o principal ou colaborou dentro da pesquisa. Então, só vai aparecer quando artigos que aquele autor está participando. Um autor que você já conheça ou que você queira fazer esse levantamento bibliográfico. Outra, é revista. Se você colocar Acta Amazônica, só vai aparecer trabalhos, projetos atribuídos à Acta Amazônica, tá bom? Se você colocar o filtro por ano de publicação, então quais foram os artigos referentes a manejos ou a pecuária em 2021 ou de 2020 a 2010 a 2015. Aí fica os 5 últimos anos, né? Aí você consegue filtrar dentro de um período de um ano quais foram os assuntos publicados naquele ano, naquele período. Também você pode colocar por assunto. Quando você coloca por assunto, aí você, por exemplo, nutrição, reprodução, instalações, aí só vão aparecer artigos ou manejos que vão envolver somente o assunto que você disponibilizou ali. Ou também por área, né? Quando você colocar a área, aí é claro que vai aparecer bem mais, porque a área fica mais abrangente. Ou, por exemplo, se eu colocar pecuária, se eu colocar agricultura, se eu colocar sistemas agroflorestais, que é o que nós vamos estudar mais lá no 3º ano, ou então processos de desenvolvimento ecológicos na incorporação tanto das criações como da agricultura. Desta forma, você pode restringir, né, cada assunto dentro de uma determinada área que você está pesquisando. Essas são as etapas de filtragem para você delimitar quais são os artigos que você vai realizar a escolha antes de iniciar as impressões ou iniciar, então, o processo de filtragem desses artigos, tá? Meus queridos, aqui putiu. Com isso, a gente finaliza as nossas correções. Qualquer dúvida que possa surgir com vocês, ou depois, só colocar aí em inbox, falar com o professor presencial, manda mensagem para nós, que assim que possível a gente já responde para facilitar essa linha, tá bom? Para facilitar essa nossa comunicação dentro do assunto que nós estamos estudando aqui na NBZ do 1º ano. Aguardo vocês, até a próxima. Tchau!